pessoal, como é que radar pode cair no Enem? Radar é conhecido também, às vezes, como pardal, quando a gente fala em radar de trânsito, né? Mas a ideia do radar é o seguinte, é simplesmente a gente utilizar uma onda eletromagnética para que, no intervalo de tempo que ela gasta para sair do ponto que emite a onda do radar, atingir o obstáculo e voltar, por esse intervalo de tempo a gente consegue calcular tanto a velocidade do objeto, dependendo do radar, a gente consegue calcular essa distância. Tudo bem? Então, basicamente, a ideia é, sempre você vai ter a propagação de uma onda, que ela vai até o obstáculo e ela vai retornar até o detector, é o mesmo ponto onde emite e recebe novamente essa luz. E aí, para a gente conseguir resolver isso, a gente tem que considerar alguns efeitos, principalmente da parte de ondulatória, como, por exemplo, o efeito Doppler, que é uma coisa que sempre vai estar presente na hora que a gente fala dos radares. Em que consiste esse efeito Doppler? A ideia é o seguinte, quando a fonte que está emitindo a onda, ou quando o objeto onde a onda vai bater, quando existe um movimento relativo entre eles, ou quando a fonte anda, ou quando o objeto anda, ou até mesmo quando as duas coisas estão se movimentando, essa frequência ela é percebida de maneira diferente pelo receptor. É aquela velha história da ambulância que passa por você, que quanto mais perto ela chega, mais agudo o som faz, incomoda o seu ouvido. E depois que ela passa, o som vai ficando mais grave. Essa diferença de frequência acontece pela movimentação entre a fonte e o objeto, nosso receptor da onda. Essa que dá essa diferença. Como é que essa questão toda juntando radar e efeito Doppler pode aparecer no Enem? Vamos ver um exemplo aqui. Os radares comuns transmitem micro-ondas que refletem na água, gelo e outras partículas na atmosfera. Podem, assim, indicar apenas o tamanho e a distância das partículas, tais como as gotas de chuva. O radar Doppler, além disso, é capaz de registrar a velocidade e a direção na qual as partículas se movimentam, fornecendo um fluxo dos ventos em diferentes elevações. Nos Estados Unidos, a NexHide, uma rede de 158 radares Doppler, montada na década de 1990 pela Diretoria Nacional Oceânica e Atmosférica, a NOAA, permite que o Serviço Meteorológico Nacional, NWS, emita alertas sobre situações do tempo potencialmente perigosas com uma certeza maior, um certo grau de precisão. O pulso da onda do radar, ao atingir uma gota de chuva, devolve uma pequena parte de sua energia numa onda de retorno que chega ao disco do radar antes que ele emita a onda seguinte. Os radares da NexHide transmitem entre 860 e 1300 pulsos por segundo, na frequência de 3000 MHz. Então, resumindo todo esse texto enorme que veio na questão, a gente vai ter o radar que vai emitir esses pulsos, a onda vai bater na gota de chuva e aí o reflexo volta para o radar para ele medir essa nossa diferença aí de frequência. No radar Doppler, a diferença entre as frequências emitidas e as recebidas pelo radar é dada por ΔF igual a 2UR sobre C F0, onde o R é a velocidade relativa entre a fonte e o receptor, o C é a velocidade da luz no vácuo, que é o 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, é a velocidade da onda eletromagnética, e F0 é a frequência emitida pela fonte. Qual é a velocidade em km por hora de uma chuva, para a qual se registra no radar Doppler uma diferença de frequência igual a 300 Hz? Então vamos usar a própria fórmula que o problema deu para a gente resolver, que é o ΔF, 2UR sobre CF0. A gente quer descobrir quem é o R, que é a velocidade relativa entre a chuva e o nosso radar, certo? Para isso ele disse que tem uma diferença de 300 Hz, a frequência inicial ele diz que são 3000 MHz, então o que a gente vai colocar? 3000 e o mega é sempre aquele fator 10 elevado a 6, tranquilo? 3 vezes 10 a oitava é o C, que é a velocidade de qualquer onda eletromagnética no vácuo, que no caso a gente considera normalmente a velocidade da luz. Se a gente seguir adiante, eu posso simplificar esses números, a gente vai chegar que 3 vezes 10 a oitava igual a 2 vezes 10 a sétima, o R, que vai dar uma velocidade de 15 metros por segundo. E aí o que você tem que tomar cuidado? Porque a letra C lá é 15. Só que na pergunta ele fala em km por hora. E aí isso é uma pegadinha que você não pode dar mole de errar essa bobeira no final da questão. A gente vai multiplicar por 3,6, lembra daquele nosso fator de conversão, e vai achar o 54 km por hora, que é a resposta certa da questão, que é a letra D de dado.